Oi, pessoal. Hoje o vídeo é para explicar e fazer exemplos sobre matriz identidade e matriz inversa. Começando pela matriz identidade. Seja A uma matriz quadrada de ordem n, A é denominada matriz quadrada de ordem n e indica-se por IN, se os elementos de sua diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então, nesse caso aí do exemplo, nós temos uma matriz identidade de ordem 3, significa a matriz identidade é sempre quadrada, então significa que tem 3 linhas e 3 colunas. Todos os elementos da diagonal principal são iguais ao número 1 e todos os outros elementos são sempre o número 0. Propriedades da matriz identidade. Se A é quadrada de ordem n, temos que A vezes a identidade n é igual a identidade n vezes A, que é a mesma coisa que A. O que significa isso? Se eu pegar uma matriz quadrada, qualquer, e multiplicar por uma identidade também quadrada e de mesma ordem, não importa, inclusive, a ordem desse produto, tá? Se é A vezes a matriz identidade ou se é a matriz identidade vezes A. O resultado sempre será A. Então, isso já tem que ficar guardado. Se eu pegar uma matriz, vou colocar um exemplo aqui em cima, ó, para vocês entenderem o que está escrito aqui nessa primeira propriedade. Se eu pegar uma matriz A, então 2, 3, 4, 5, e multiplicar por uma identidade de mesma ordem, uma identidade 2 por 2, vai dar exatamente a matriz A. E não importa a ordem, então pode ser desse jeito, A vezes a identidade, ou se for a identidade vezes uma outra matriz aqui, ó, B, por exemplo, 1 menos 3, 5, 7. Vai dar essa outra matriz também, não importa. 1 menos 3, 5 e 7. É isso que está dizendo nessa primeira propriedade. Então, se eu multiplico A por uma matriz, e A é quadrada, por uma matriz identidade, que também é quadrada e de mesma ordem, eu sempre terei o mesmo resultado. Ou seja, não precisa nem fazer a multiplicação, tá? É isso. A segunda propriedade. Agora, se A não é quadrada, então se A é uma m por n, exemplo, vou colocar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa matriz aqui, ela não é quadrada, ela tem 2 linhas e 3 colunas, então ela é uma 2 por 3. Aí ele está dizendo o seguinte, se eu multiplico uma matriz identidade por essa matriz, então, no caso, para eu conseguir multiplicar uma identidade por essa, ela teria que ser uma 2 por 2. Então, ela teria que ser essa daqui, 1, 1, 0, 0, tá? Por quê? Porque esses números aqui do meio devem ser iguais para que haja multiplicação, tá certo? Então, se isso acontecer, que é esse primeiro exemplo aqui, ó, a matriz será igual à matriz A. Ou seja, eu também não preciso fazer a conta, porque vai dar exatamente a mesma matriz. Aí depois ele diz assim, mas e se eu pegar essa matriz A? 2, 3, 4, 5, 6, que é uma matriz de ordem 2 por 3, e eu for multiplicar por uma identidade, eu posso multiplicar por essa identidade aqui? Essa 2 por 2? Não. Por que eu não posso? Porque ela termina em 3, então eu sou obrigada a multiplicar por uma 3 por 3. Desse jeito aqui. E se isso acontecer, qual será o resultado? Também será A. Ou seja, eu estou dizendo aqui que não importa. Se houver a existência da multiplicação por uma matriz identidade, o resultado será sempre a matriz que não é a identidade. Espero que tenha ficado claro, tá? Mas qualquer coisa a gente faz mais exemplos aí para vocês entenderem. A multiplicação de matrizes, agora aqui, ó. A multiplicação de matrizes não é comutativa. Isso é, em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. Isso daqui já foi falado na explicação da multiplicação. Embora na multiplicação nós tenhamos essa propriedade, né, a comutação, que a gente diz que a ordem dos fatores não alteram o produto, no caso da multiplicação de matrizes, não é assim. Tá? Normalmente, quando eu... Inclusive, assim, pode não ser possível fazer a multiplicação
de matrizes invertendo a ordem. Agora, tem casos, então é a exceção em que dá na mesma. No caso, quando eu envolvo uma matriz identidade, dá sempre na mesma, tá? Então, tanto faz multiplicar A por identidade, identidade por A, vai dar A. Não importa também se não for quadrada, como a gente tá vendo aí na segunda propriedade, beleza? Então, é isso. Agora, nós vamos falar sobre matriz inversa. É o último conteúdo sobre matrizes. Seja A uma matriz quadrada de ordem n, a matriz A é dita inversível ou invertível se existe uma matriz B quadrada de ordem n tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à identidade com essa mesma ordem. Lembre-se que n representa a matriz identidade de ordem n. Nesse caso, B é dita inversa de A e é indicado por A elevado a menos 1. Então, ó, normalmente, a gente indica desse jeito aqui, ó. Quando aparecer no exercício que eu quero saber A elevado a menos 1, então tá pedindo a inversa da matriz A. Tá? O que é essa inversa? Essa inversa é uma matriz que, se eu pegar a matriz A, multiplicar por essa inversa, eu terei a identidade de ordem n. Então, por exemplo, se essa matriz A é uma matriz 2 por 2, eu multiplico por uma matriz inversa de A, também 2 por 2, eu vou ter, então, a matriz identidade de ordem 2 por 2, que é essa daqui, ó. E 2 é 1, 1, 0 e 0. É essa, tá certo? Ah, mas se eu peguei uma matriz B, multipliquei pela inversa dela e deu uma I3, então pode acontecer. É porque elas eram matrizes de ordem 3 por 3. Então, uma I3 é esse daqui. Tá? Então, eu digo que uma matriz é inversível ou invertível se existir essa matriz com essa capacidade de, quando multiplicada pela matriz original, dar esse resultado de uma identidade. Não são todas as matrizes que possuem essa propriedade, que são inversíveis ou invertíveis, tá? Nem toda matriz tem inversa. Então, nós vamos ver exemplos de matrizes que possuem matriz inversa e como que a gente faz a conta para descobrir quem é essa inversa da matriz A. Existem outros tipos de cálculo para fazer, eu vou explicar por determinante, porque eu acho que é o jeito mais fácil de fazer. Então, vamos aí para o primeiro exemplo. Considere a matriz A, 2, 0, 4 e menos 3, determine se existir a inversa de A, ou seja, A elevado a menos 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se existe a inversa de A. Tá? Ela existe, sim ou não? Aí, eu vou fazer a inversa. Então, para verificar se existe, eu vou fazer o determinante. Então, olha lá, o determinante de A é que vai indicar se existe ou não a inversa de A. Então, eu pego a matriz A e vou calcular o determinante. Como ela é uma matriz 2 por 2, eu multiplico a diagonal principal, que é 2 vezes o menos 3, e subtraio o produto da diagonal secundária, que é 0 vezes 4. Faça essa conta aqui, ó, deu menos 6, aqui deu 0, então, menos 6 menos 0 deu menos 6. Então, a resposta aqui é sim, existe inversa. E por que existe inversa? Porque a resposta não deu 0. Então, quando que não existe a inversa? Quando esse determinante aqui der 0, tá? Então, isso aqui é uma regra, é muito importante. Se o determinante for diferente de 0, então, existe inversa da matriz. É isso, tá? Tem que dar um número que não seja 0. Se der 0 aqui, não dá para fazer a inversa, porque não existe a inversa, beleza? Agora, como que eu vou fazer a inversa? Então, eu tenho a matriz A, que é a matriz 2,
0, 4 e menos 3. Para fazer a inversa de A, eu vou fazer assim. A elevado a menos 1 é igual. Como ela é uma 2 por 2, eu vou colocar 4 frações, tá? Esse número que deu aqui no determinante vai em todos os denominadores. Aí, eu pego aqui a minha diagonal principal e inverto a ordem. Aqui não tá o 2 e aqui o 3. Ó, tá vendo? O 2 e o menos 3, na verdade, né? O 2 e o menos 3. Eu coloco o 2 aqui embaixo e o menos 3 aqui em cima. Então, na diagonal principal, eu inverto a ordem dos números. E na diagonal secundária, eu copio aqui os números trocando o sinal. No caso, 0 não tem sinal, então mantém 0. Agora, o 4 tá positivo, eu coloco menos 4. E aí, eu vou simplificar todas essas frações. Então, a minha inversa será... Aqui eu tenho menos 3 sobre menos 6, então eu tenho meio, simplificando. Aqui eu tenho 0 dividido por menos 6, que é 0. Aqui eu tenho menos 4 dividido por menos 6, então menos com menos dá mais. 4 sextos eu vou dividir por 2 em cima e embaixo, vai dar 2 terços. E essa última aqui, ó, mais com menos vai dar menos. 2 sextos eu vou dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, vai dar 1 terço. Essa primeira aqui eu não coloquei, mas eu dividi por 3 em cima e embaixo. E essa eu falei e não coloquei, dividi por 2 em cima e embaixo. Então, a minha inversa de A é meio, 0, 2 terços e menos 1 terço. Como que tira a prova real? Será que eu acertei? Se você quiser tirar a prova real, você multiplica a matriz A pela matriz inversa de A, essa A elevado a menos 1. O resultado tem que ser uma identidade de ordem 2 por 2, uma I2. É isso, espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer mais exemplos. Aqui no exercício 2, nós temos seja B igual a matriz 4, menos 5, 3 e 1. Determine, se existir, a matriz B elevada a menos 1, ou seja, a inversa de B. Então, o primeiro passo é verificar a existência. Como eu disse no outro exemplo, o determinante de B, para que ela exista, tem que ser diferente de 0. Então, vamos fazer aí o determinante de B. 4 menos 5, 3 e 1. Produto da diagonal principal, 4 vezes 1, menos produto da diagonal secundária, menos 5 vezes 3. 4 vezes 1, 4, menos com menos aqui dá mais, 5 vezes 3, 15. Então, 4 mais 15, 19. Existe. Então, ó, se existir é para fazer a inversa. Então, existe, eu vou fazer. Então, a matriz B é a matriz 4, menos 5, 3 e 1. Então, a inversa de B, vamos lembrar, ó, abre 4 frações e coloca no denominador esse determinante. Então, 19, 19, 19 e 19. Na diagonal principal, você troca a ordem. Então, aqui tá o 4 e aqui tá o 1. Você inverte. 1 e 4. Na diagonal secundária, você troca os sinais. Esse 5 tá negativo, coloca positivo. Esse 3 tá positivo, coloca negativo. Como não dá para simplificar, o 19 é primo e todos os números de cima aí não são divisíveis, né, por 19, então eles são primos entre si no mínimo, então não tem o que fazer, acaba aqui. A inversa de B é 1 sobre 19, 5 sobre 19, menos 3 sobre 19, 4 sobre 19. Quer tirar a prova real? Multiplica B pela inversa de B, por esse B elevado a menos 1. O resultado deve ser uma matriz identidade de ordem 2 por 2. É isso, vamos para o próximo exemplo. Agora, aqui no exercício 3, tá sendo pedido para a gente verificar se A é a inversa de B. Então, é para tirar a prova real. Essas duas matrizes, elas são inversas?
Só tem um jeito de fazer isso. Multiplica as duas e verifica se o resultado dá uma matriz identidade. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar menos 5, menos 2, 10 e 4. E eu vou multiplicar por 2, 4, 5 e menos 1. Aqui tá perguntando o seguinte, é verdade que se eu multiplicar as duas vai dar uma identidade? Não sei, tenho que fazer a conta, então vamos lá. Na multiplicação, na primeira matriz, a gente pensa em linha. Na segunda matriz, a gente pensa em coluna. E faz distributiva, então, a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Aí fica desse jeito. Multiplica o primeiro pelo primeiro, multiplica o segundo pelo segundo e soma. Então, vai ficar menos 5 vezes 2, mais menos 2 vezes 5. A próxima, menos 5 vezes 4, mais menos 2 vezes 1. Segunda linha com a primeira coluna, 10 vezes 2, mais 4 vezes 5. E a última aqui, 10 vezes 4, mais 4 vezes menos 1. Efetua as multiplicações, isso daqui vai ter que ser igual a 1, 1, 0 e 0. É isso aqui que eu tô perguntando, tá? Se elas são inversas, o resultado da multiplicação vai dar a matriz identidade de ordem 2. Então, aqui, ó, deu menos 10 e aqui deu menos 10. Então, a primeira aqui em cima dá menos 20. Já sei que não é, tá certo? Vou terminar a conta aqui só para ter por concluir, mas nem haveria necessidade. A resposta, então, é não. Menos 20 com menos 2. Menos 22. 20 mais 20. 40. 40 menos 4, 36. Então, não, elas são diferentes. Isso daqui não é uma matriz identidade. Verifique se A é inversa de B. Então, a resposta aqui é não. A não é inversa de B. É isso. A número 4 é a mesma coisa da anterior. Verifique se M é inversa de N. Então, o jeito de fazer agora a gente já sabe. É multiplicar as duas. E o resultado tem que ser uma matriz de identidade de mesma ordem. Então, vamos lá. 1, 3, menos 2, vezes menos meio, menos 3 quartos, meio e 1 quarto. Eu quero saber se é verdade que essa multiplicação dá isso daqui. Isso é verdade? Essa igualdade é verdadeira? Então, vamos ver. Então, na multiplicação, na primeira matriz, a gente pensa em linha. Na segunda matriz, nós pensamos em coluna. Fazemos distributiva. Primeira linha com a primeira coluna. Multiplica o primeiro elemento pelo primeiro elemento, o segundo pelo segundo e depois soma. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes o menos meio, mais 3 vezes meio. Depois, faz a mesma coisa com a segunda. Então, vai ficar 1 vez menos 3 quartos, mais 3 vezes 1 quarto. A gente vai para a segunda linha. Então, segunda linha com a primeira coluna. Multiplica o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e depois soma. Menos 2 vezes menos meio. Soma com menos 2 vezes meio. E, por último, segunda linha com a segunda coluna. Menos 2 vezes menos 3 quartos. E, por último, soma aqui com menos 2 vezes 1 quarto. Próximo passo, efetuar as multiplicações. Então, aqui vai dar menos meio. E aqui vai dar mais 3 meios. Aí, eu tenho que somar isso aqui, ó. Menos meio mais 3 meios, vou colocar aqui. 3 meios menos meio vai dar 2 meios. Aqui vai dar menos 3 quartos mais 3 quartos. Menos 3 quartos mais 3 quartos são opostos, então dá 0.
Aqui vai dar menos 2 vezes menos meio, menos com menos mais. 2 vezes meio, 1. Mais menos 2, mais com menos, menos. Então, menos 2 vezes meio, 1. 1 menos 1, 0. E por último aqui, menos com menos, mais. 2 vezes 3 quartos, 6 quartos. E aqui, mais com menos, menos. 2 vezes 1 quarto, 2 quartos. 6 quartos menos 2 quartos dá 4 quartos. Então, vou colocar aqui, ó, 4 quartos. Pra finalizar aqui, só resolver as divisões, tá? Então, aqui vai dar 1, ó, 2 dividido por 2, 1. Aqui deu 0. Aqui também já deu 0. 4 dividido por 4 também dá 1. Então, dessa vez, sim. Verifique se M é inversa de N. Então, a resposta aqui é sim. M é inversa de N. Porque o produto dessa multiplicação de M por N, o resultado do produto, né? O resultado da multiplicação de M por N é igual à matriz de identidade de ordem 2 por 2. É isso. Vamos complicar um pouquinho. O exercício 5, ele diz o seguinte: a inversa dessa primeira matriz, y menos 3 menos 2x, então aqui é uma afirmação, tá? Uma é inversa da outra. É x, x menos 4, x menos 5 e 1. E tá pedindo pra gente calcular x e y. Então, vou colocar aqui, ó, y menos 3 menos 2 e x multiplicado por x, x menos 4, x menos 5 e 1 é igual à matriz identidade de ordem 2 por 2. Porque isso daqui, ó, é uma afirmação. Eu estou afirmando que se isso aqui é A, isso daqui é a inversa de A, tá? A inversa dessa é essa. Então, significa que o produto das duas dá uma identidade. E eu quero saber o valor do x e o valor do y. Então, eu vou resolver essa conta de multiplicação. Aí, eu vou ter uma igualdade e vou tentar descobrir quem é o x e quem é o y. Então, ó, começando por aqui. Primeira linha com a primeira coluna. Vai dar x vezes y mais menos 3 vezes x menos 5. Então, é o primeiro multiplicado com o primeiro, o segundo multiplicado com o segundo e soma. Mesma coisa com a próxima coluna. Y vezes x menos 4, mais, né, soma, mais o menos 3 vezes 1. Beleza. Agora, a segunda linha com a primeira coluna. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Menos 2 vezes x, mais x vezes x menos 5. E a última linha com a última coluna vai ficar menos 2 vezes x menos 4, mais x vezes 1. E isso é igual a 1, 0, 0, 1, que é a identidade. Agora, repara o seguinte, esse elemento aqui, ó, o elemento 2, 2, segunda linha, segunda coluna, ele só tem x, tá? Ele só tem x, assim como esse também só tem x. Esse aqui só tem x e cai numa equaçãozinha de primeiro grau. Ele, que é o 2, 2, é igual a esse aqui, ó. Então, eu vou usar esses dois. Vou pegar menos 2x menos 4, mais x vezes 1, e vou dizer que ele é igual a 1, que tá aqui, ó. E aí, eu vou resolver essa equação. Então, vai ficar menos 2x mais 8 mais x é igual a 1. Como caiu numa equação de primeiro grau, tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro. Menos 2x mais 1x, menos x. E esse 8 que tá aqui somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar menos x é igual a menos 7, que é 1 menos 8. Como eu não quero saber menos x, eu quero saber x, eu multiplico por menos 1, ou seja, eu troco todos os sinais. Então, x é igual a 7. Achei o x. Agora, ele quer saber o x e o y. Então, o x eu já sei que é 7. Agora, quem é o y? Eu preciso procurar agora uma equação que envolva o y. Eu tenho essa primeira aqui, ó.
e essa segunda aqui. Eu vou usar essa. Poderia usar outra, tá? Tanto faz. Essa daqui, ela é igual a quem, ó? É o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então, eu venho aqui na minha outra procura. Primeira linha, segunda coluna. Esse elemento aqui. Igual os dois. Y vezes x menos 4 mais menos 3 vezes 1 é igual a zero. Eu já sei que x é 7, então, eu vou trocar o x por 7. Vou resolver essa conta aqui, ó. Mais com menos dá menos, menos 3 vezes 1, menos 3. É igual a zero. Agora, dá para resolver aqui dentro do parênteses, vai ficar y vezes 7 menos 4, 3, menos 3 igual a zero. Tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro, então, y vezes 3, 3y. Esse menos 3 aqui, eu vou passar para o lado direito, então, ele vai somando, mais 3. Pega esse 3 que tá multiplicando o y e passa dividindo. 3 dividido por 3, 1. Pronto, achei o valor do y. O y vale 1. É só isso. Tá feita aí o nosso exercício 5, que era uma afirmação de que as matrizes eram uma inversa da outra e continham, então, incógnitas, tá? A afirmação, quando ele deu a afirmação de que uma matriz é inversa da outra, ele quis dizer o quê? Se eu multiplico as duas, o resultado vai ser uma identidade. Aí, com essa informação, eu consegui determinar os valores de x e y. É isso. Último exemplo, eu peguei um exercício do nosso livro, tá? Do livro que a gente usa no segundo ano. É o exercício 59, da página 96. Sejam as matrizes A e B, determine a inversa de A, e depois, usando o resultado do item A, resolva a equação A vezes x igual a B. Por que isso? Porque usando o resultado de A? Porque quando eu calculo uma equação envolvendo matrizes, envolvendo multiplicação, eu não posso isolar o x da forma convencional. Então, eu não sei se vocês se recordam, mas em outros exemplos, por exemplo, quando era assim, ó, a matriz A mais duas vezes a matriz X era igual a matriz B. Eu resolvi isso daqui como se fosse uma expressão. Então, eu fazia 2 vezes X é igual a B menos A. Então, eu passava essa matriz para cá subtraindo. Aí, eu resolvi essa subtração, ia dar uma outra matriz. Aí, eu pegava esse 2 aqui que estava multiplicando, passava dividindo. Ou seja, pegava a minha matriz C e dividia todos os elementos por 2. Só que quando eu tenho matriz multiplicando, eu não posso resolver desse jeito. Eu só posso fazer desse jeito aqui, resolver, isolar uma matriz, quando o que tem envolvido com ela é soma, subtração de matrizes ou multiplicação por número real. Se eu tenho envolvido multiplicação por matriz, aí eu já não posso isolar. Eu não posso passar uma matriz dividindo, porque não existe dividir matriz, tá? Então, vamos ver como que a gente faz. Bem, então vamos lá. Primeira coisa aqui no exercício A, tá pedindo pra gente fazer o determinar a matriz inversa de A. Então, se ele tá pedindo pra determinar, é porque ela existe, tá? Então, ele não tá dizendo assim, se existir, determine. Não, ela existe. Caso você queira só tirar a dúvida se ela existe ou não, até porque nós vamos precisar, de qualquer forma, fazer o determinante, calcule o determinante aqui da matriz A. Então, para começar, nós vamos fazer o determinante da matriz A. 5, 3, 3 e 2. Produto da diagonal principal, 5 vezes 2, 10, menos produto da diagonal secundária. 3 vezes 3, 9. E 10 menos 9, 1. Bom, deu 1 o determinante. Então, esse aqui ficou bem simples, ó. Eu tenho a matriz A, que é a matriz 5, 3, 3 e 2. Quando eu vou fazer a inversa de uma matriz, eu coloco esse número do determinante como denominador da fração. Só que nós sabemos que denominador 1 não precisa ser colocado. Imagina, eu vou abrir uma fração e vou colocar o 1 embaixo. Não faz diferença nenhuma. Então, eu não preciso fazer isso, tá? Ó, eu vou fazer colocando, mas eu quero mostrar pra vocês que é desnecessário. Então, aí eu vou voltar atrás e vou fazer sem precisar colocar. Então, só porque nesse caso excepcional, o determinante deu 1. Então, eu teria que colocar 1 e 1.
Na diagonal principal, eu inverto a ordem. Então, aqui eu tenho 5 e 2, 2 e 5. E na diagonal secundária, eu troco os sinais. Menos 3 e menos 3, porque eu tinha 3 positivo e 3 positivo. Agora, olha só, vai ficar 2 dividido por 1, 2. 5 dividido por 1, 5. Menos 3 dividido por 1, menos 3. E menos 3 dividido por 1, menos 3. Então, o que que significa? Que se o denominador é 1, ele não faz diferença. Então, vou voltar aqui. E nesse caso, como o denominador deu 1, eu só vou usar as propriedades lá que eu coloquei lá, que eu ensinei lá no comecinho. Inverte a ordem da diagonal principal, 2 e 5, e troca os sinais aqui da diagonal secundária. Então, aqui é 3 positivo, fica menos 3, aqui é 3 positivo, fica menos 3. Então, essa é a inversa de A. Agora, vamos fazer a letra B. Bem, vamos resolver, então, a letra B do exercício 6. Último exemplo de hoje, tá? A vezes X é igual a B. Um detalhe muito importante é na hora que eu vou utilizar essa regra de usar uma matriz inversa para calcular uma expressão envolvendo multiplicação de matrizes, eu sempre devo incluir a minha matriz inversa à esquerda das matrizes já existentes. Então, aqui nesse caso, ó, no primeiro elemento, antes do igual aqui, tá? A vezes x. À esquerda do A vezes x, eu vou colocar o resultado do meu item A aí, que é a inversa de A. Então, coloquei à esquerda. Aqui também vou colocar à esquerda, é uma regra, tá, gente? Aí alguém pode perguntar assim, ah, mas quando eu multiplico uma matriz pela sua inversa, sempre vai dar a identidade. Então, não importa se é ela vezes a inversa ou a inversa vezes ela. Eu concordo. Nesse caso aqui, à esquerda do igual, eu teria a multiplicação de uma matriz pela sua inversa e a ordem não é importante. Porém, à direita do igual, eu vou ter a inversa de A sendo multiplicada por B. Então, não é a mesma coisa multiplicar B pela inversa de A e A pela inversa de B, tá? Eu não consigo garantir que o resultado vai dar igual. E realmente não vai dar. Se vocês quiserem, inclusive, fazer o teste, façam, que vocês vão verificar que não vai dar. Por isso, essa ordem é importante. Então, guardem aí. Toda vez que eu for usar como artifício, utilizar a inversa de uma matriz para calcular uma expressão onde há multiplicação de matrizes, eu devo incluir essa minha inversa à esquerda. Beleza. Feito isso, então, ó, a minha expressão era A vezes X é igual a B. Eu incluí a esquerda de A, a inversa de A, e incluí a esquerda de B, a inversa de B. Agora, eu tenho o seguinte, a inversa de A multiplicada por A. Toda vez que eu multiplico uma matriz pela sua inversa, independente da ordem, o resultado dá uma identidade de mesma ordem. Então, agora eu tenho a identidade vezes X é igual a inversa de A vezes B. Nós vimos lá na nossa primeira explicação de hoje que quando eu multiplico uma identidade por uma matriz, o resultado será sempre essa matriz. Então, a identidade, ela não altera, é como se ela fosse o número 1 na multiplicação normal. O número 1 é aquele número que tem o poder de não alterar uma multiplicação. Uma vez qualquer número é o número. Mesma coisa acontece com a matriz identidade. Se eu multiplico uma identidade por uma matriz X, ela continua sendo a matriz X. Então, aqui o resultado vai dar X. Ou seja, para calcular o valor da matriz X, que é a incógnita do nosso exercício B, basta multiplicar a inversa de A, que eu acabei de descobrir que é 2, menos 3 e 5, pela matriz B, que foi dada lá no enunciado como 11, 4, 9 e 8. Agora, eu vou efetuar, então, essa multiplicação. Linha vezes coluna. Multiplica o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e soma. 2 vezes 11, 22. Menos 3 vezes 9, menos 27. Daqui a pouquinho eu faço a subtração. Agora, eu vou multiplicar essa primeira linha com a segunda coluna. O primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, somos os resultados. 2 vezes 4, 8. Menos 3 vezes 8, menos 24.
última linha com a primeira coluna. Multiplica o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo. Menos 3 vezes 11, menos 33. 5 vezes 9, 45. E agora, a última linha com a última coluna. Menos 3 vezes 4, menos 12. E 5 vezes 8, 40. Finalizando, então, a minha matriz X é 22 menos 27, menos 5. 8 menos 24, menos 16. Menos 33 mais 45, 12. E menos 12 mais 40, 28. É isso, finalizamos.